Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver o capítulo 24 de Gênesis, que vai falar a respeito de Isaac e Rebeca, que Abraão vai mandar seu servo buscar a Rebeca para ser a noiva de Isaac. E vamos ver as implicações espirituais deste capítulo. É um capítulo longo que demora um pouco de tempo. A gente vai ler e vai fazer as considerações pausadamente. Peço a paciência de vocês. Mas antes vamos fazer uma introdução aqui sobre os versículos para a gente se situar e também dar uma introdução espiritual do Gênesis capítulo 24. Aqui está Gênesis capítulo 24. Primeiramente, vamos ver as divisões dos versículos, o contexto do Gênesis 24. Aqui temos a primeira seção, o primeiro bloco de informações. Aqui temos o segundo bloco de informações, o terceiro bloco e o quarto bloco. Em cada bloco tem seções, que é de um versículo ao outro e mais de um ao outro. No terceiro bloco temos uma seção. Então, no primeiro bloco temos a primeira seção do versículo 1 ao 9, que vai tratar a conversa de Abraão com seu servo para trazer a mulher para o seu filho Isaac. A segunda seção, do versículo 10 a 14, é o servo de Abraão indo para os parentes de Noar, que é o irmão de Abraão, e faz uma oração para encontrar a jovem. No segundo bloco, temos a primeira seção do segundo bloco, do verso 15 a 27, é a interação entre o servo de Abraão e Rebeca. Do versículo 28 a 32, o servo de Abraão vai para a casa de Rebeca com o irmão dela, Labão. Do versículo 33 a 49 é a explicação do servo de Abraão para os da casa de Rebeca, explicando o motivo de sua visita. Então, ele vai explicar com detalhes por que ele está indo ali, o que ele tinha falado com Abraão, vai explicar. E o último bloco a primeira seção, dos 50 a 60, é a despedida de Rebeca de sua casa para morar com Isaac. 61 a 67, o encontro de Rebeca com Isaac propriamente dito. Então vamos para o primeiro bloco de informações, do versículo 1 ao 9. Primeira seção é a conversa de Abraão com seu servo para trazer a mulher para o seu filho Isaac. Antes disso, vamos ver a parte espiritual já, que vocês vão entender algumas coisas. Ilustração espiritual da lição do capítulo. Abraão representa ilustrativamente o Deus Pai, aquele que lidera, que manda e que tem autoridade. Então, espiritualmente, Abraão está neste papel. A Rebeca representa a noiva. No sentido espiritual, na Bíblia, noiva é a igreja de Deus. A mulher também leva este sentido de igreja de Deus. A igreja de Deus é as pessoas que são o povo de Deus aqui na terra. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Peço um pouco de calma e paciência. As características de Rebeca de toda a igreja de Deus: pura, sem mistura com outras religiões ou deuses pagãos que não existem. E também a devida pureza espiritual na conduta cristã. Essas características da igreja de Deus, né? Representado por Rebeca, a mulher. A mulher na Bíblia representa a igreja de Deus. Eu vou ver isso com outros versículos de Bíblia daqui a pouco. Outra característica da igreja de Deus, ela é virtuosa, que mostra qualidades exemplares de vida cristã. Humilde, sem soberba. Quer dizer, não exultando superioridade, gentil, trato com as pessoas, altruísta, que não é egoísta, hospitaleira,
para com os não crentes e crentes, para anunciar o evangelho. A igreja de Deus tem que ser hospitaleira para com as pessoas. Trabalhadora, trabalhar em prol da igreja de Deus, convertendo o maior número de pessoas, ou ajudando em alguma coisa com o dom de Deus, que dá para a igreja. Trabalhar para a igreja de Deus. Isso é a trabalhadora, a igreja que trabalha para Deus. Características que são da Rebeca e que espiritualmente, na Bíblia, tudo tem que ser interpretado espiritualmente. Tem a literalidade dos fatos? Tem, mas tem a parte espiritual que está por detrás dos relatos históricos da Bíblia. Isaac aqui representa o Filho de Deus, Jesus Cristo. Por quê? Pois Isaac, figuradamente decretado que ia ser morto, se lembram do sacrifício de Isaac? Que ia ser morto, e depois de 3 dias de viagem ele foi salvo e ressuscitou figuradamente no 3º dia. Mas Jesus morreu literalmente por nós e ressuscitou literalmente no 3º dia. No 3º dia ele ressuscitou e morreu por nós, né, se sacrificando realmente e literalmente lá na cruz. Ele foi voluntário, Isaac, para seu próprio sacrifício, assim como como Jesus de prontidão se sacrificou por nós. Então Abraão mandou que seu filho se sacrificasse, ele se sacrificou. Assim como Deus mandou que Jesus se sacrificasse, e ele se sacrificou. Só que Isaac, como era uma ilustração e uma pessoa, claro que Deus não permitiu que ele se sacrificasse. Mas como Jesus era os pecados e remissão dos pecados das pessoas, ele tinha que morrer porque ele não tinha pecado, e o pecado e o sacrifício perfeito que vale para Deus de uma vez por todas é o sacrifício de uma pessoa inocente e sem pecados, que era Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Assim como Isaac era unigênito, era filho único de Abraão com Sara, a mulher da promessa. Continuando. Ele, Isaac, levou a noiva. Noiva já vimos que é a igreja de Deus, para o melhor lugar. Isso no final do capítulo 24. Assim como Jesus, no futuro, nos levará para o melhor lugar de se morar, a Nova Jerusalém, na eternidade. A Nova Jerusalém, vocês vão ver isso mais para frente lá no livro de Apocalipse, que é na eternidade. Por enquanto, eu tento se situar mais ou menos no termo Nova Jerusalém, que é mais para a eternidade. O servo de Abraão representa figuradamente os servos de Deus no trabalho da sua igreja, obedecendo ao Pai, tendo fé, orando e fazendo o serviço encarregado que Ele nos deu aqui na terra. Então o servo de Abraão espiritualmente representa isso. Então depois dessas pinceladas vamos para o capítulo de Gênesis, capítulo 24. Agora vamos ver algumas citações bíblicas sobre a igreja de Deus, que está representado e tipificado pela mulher, e o próprio Cristo Jesus. Efésios 5:23. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo, espiritualmente falando. A gente faz parte da igreja de Deus, a gente faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o líder da igreja. Assim como o marido é o líder da mulher, marido é tipificado por Cristo, mulher igreja, assim Cristo é o líder da igreja. E a gente faz parte do corpo da igreja de Deus, onde Cristo é o líder. Esse é Efésios 5:23. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Igreja, entregou-se por nós.
e se entregou por nós. Então se faz esse paralelo com marido e mulher nesse sentido. Lá em Apocalipse 19:7, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Quem é a noiva? Nós. Então nós, a igreja já se aprontou lá no futuro. Quando a gente entrar na eternidade, a gente já se aprontou, né? Se a gente se aprontar para se casar com o Cordeiro, com Jesus Cristo, quer dizer a aliança, né? Se unir em aliança na eternidade. Então isso é algumas citações bíblicas para a gente se situar entre Cristo e a igreja. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Isaac e Rebeca. Abraão, então do versículo 1 ao 9, né? Pra gente se situar aqui legal. É a conversa de Abraão com o seu servo para trazer a mulher para o seu filho Isaac. Do 1 ao 9. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Então Abraão já estava muito velho, era o ancião de dias aqui na terra. E Deus, Pai, ele também é dito como ancião de dias, só que da eternidade, né? Disse ele, Abraão, ao servo mais velho de sua casa, o servo com mais experiência, né? O servo mais velho, que era o responsável por tudo quanto tinha. Assim como a gente é responsável pelas coisas de Deus, que Deus nos deu as coisas dele, que é a palavra de Deus, o ensinamento, a gente é o administrador e o servo de Deus. Assim como o servo do Abraão era que administrava as coisas do seu patrão, né, o Abraão. Aí continuando. Abraão disse para o seu servo: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Então ele não queria uma mulher cananeia. Por quê? Porque as mulheres cananeias elas eram impuras, impróprias, e também tinha que ser da descendência da família de Abraão, para ser puro, da família de Abraão. E era isso que Deus realmente queria também, da descendência de Abraão, dos parentes de Abraão, que vai ser lá os parentes do irmão dele, do Abraão, que é o Naor. O servo de Abraão lhe perguntou, versículo 5: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, lá em Canaã, onde Abraão está, devo então levar teu filho de volta de onde vieste, lá para a Mesopotâmia, a região lá? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. Por quê? Versículo 7: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Então ele não queria que Isaac fosse para a Mesopotâmia, de onde Abraão tinha saído. Por quê? Porque o Deus disse para ele ficar ali na terra onde o Deus ia indicar para ele. Então ele estava obedecendo Deus para ficar ali na terra de Canaã, onde Deus tinha mandado que ele ficasse ali. Então ele estava obedecendo Deus, não era para o filho ir lá para Mesopotâmia, lá de onde Abraão tinha saído. Versículo 8: se a mulher não quiser vir, disse Abraão, você está livre do juramento, mas não leve meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra empenhada. Então ele fez um juramento. Então antigamente eles juravam. Eles tinham esse costume de jurar quando tinha alguma questão muito séria.
Era um jeito deles tratarem situações desse tipo. Naquela época, lá antigamente. Então aqui paramos na primeira sessão do primeiro bloco da conversa de Abraão com o seu servo para buscar a mulher para o seu filho Isaque. Agora vamos para a segunda sessão do primeiro bloco deste contexto de Gênesis. É o servo de Abraão indo para os parentes de Noar, irmão de Abraão, e fazer uma oração para encontrar a jovem. Este é o assunto. Versículo 10. O servo partiu com 10 camelos para ajudar ele na viagem do seu senhor, levando também do que o senhor tinha de melhor, partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Verso 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que fica fora da cidade. Fica ali no meio do deserto, poço de água. É praticamente uma fonte de água, né? Então, versículo 12. Orou o servo de Abraão: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito, e seja bondoso com meu senhor Abraão. 13. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. 14. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cantar e dê-me de beber, e ela responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Então seja essa a que escolheste para o teu servo, Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Aqui encerramos a segunda sessão do primeiro bloco. Então, o servo de Abraão estava orando para Deus para encontrar a mulher para Isaque, o filho de Abraão. Então a gente, como o servo do Abraão, que está tipificado como os crentes, né? As palavras, os crentes da igreja de Deus, os crentes individuais, a gente deve orar para Deus nos momentos difíceis da nossa vida, para pedir orientação, para a gente poder ter uma orientação divina em situações difíceis. Então a gente tem que orar para Deus e temos que se humilhar para Deus para ter orientação divina e ter fé. Agora vamos para o segundo bloco da primeira sessão deste segundo bloco, que eu estou dizendo assim para vocês se orientarem, porque tem muitos versículos. Então, já que tem muito versículo, eu estou tentando organizar por assunto e falando bloco e sessão para vocês se orientarem. O segundo bloco é essa parte que tá aqui, ó, depois desse pontilhado. Segundo bloco da primeira sessão deste segundo bloco. Do 15 a 27, é a interação entre o servo de Abraão e Rebeca. É a interação entre o servo de Abraão e Rebeca. Então vamos lá. 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, que é filho de Milca, mulher de Naor. Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cantaro. O que é um cantaro? Cantaro é isso aqui, ó. É um recipiente onde se enche de água e ela tinha que carregar no ombro, que era muito pesado essa água, ela tinha que se abaixar, pegar a água, basicamente é isso então, e colocar no ombro cheio de água para levar para sua casa. A água era uma coisa preciosa e era uma coisa meio trabalhosa, porque era muito pesado, cabia muitos litros de água dentro desse recipiente. Cantaro. A jovem era muito bonita e virgem, pura, né? Nenhum homem tivera relações com ela, nem homem se aproximou dela nem para incitar nada de coisa sexual, e ela era virgem pura.
Rebeca desceu à fonte, encheu esse alcantário e voltou. O servo apresentou-se ao senhor dela e disse... Apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. 18. Beba, meu senhor, disse ela. Retirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Então ele deveria ter um copo, né, para poder despejar ali, eu acho, né. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. E isso ela disse sem ele pedir. Assim ela esvaziou depressa o cântaro, deveria ter pouca água, para pegar água mais fresca, não sei, no bebedouro, e correu de volta ao poço para tirar mais água fresca para todos os camelos. Então deveria ter um recipiente assim, ó, para despejar aquele cântaro dentro de um recipiente para os camelos beberem água. Eu acho que é isso. Sem dizer nada, e os camelos bebem muita água. Então ela deveria, os camelos bebem muita água, ela deveria ter enchido até as barbelas para os camelos beberem água, né? Ainda eram 10 camelos. 21. Está dizendo a prestação de serviço. Ela se apressou para fazer o serviço. Ela estava prestativa. Assim a gente tem que ser. A gente tem que ser prestativo como igreja de Deus, como um todo, como crentes e cristãos. A gente tem que ser prestativo para as coisas de Deus, no evangelho, para proclamar o evangelho para as pessoas. Temos que ser prestativos e correr de prontidão com bom êxito nas coisas de Deus. Então vai até o 27. 21. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não corado de êxito a sua missão. Ele estava verificando se o que ele tinha dito tinha se cumprido ali de imediato. 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu ao jovem um pendente de ouro, de presente, de cortesia, de 6 gramas, e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Presentes caros. 23. E perguntou: de quem você é filha? Ele não sabia. Tinha que ser parente, só faltava ser parente para ser tudo perfeito. Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. 24. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela: então é parente de Abraão. 25. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Então ela era hospitaleira, né? Se lembram lá no início das características da igreja, né, que está representado e tipificado pela Rebeca, que eu tinha dito que a igreja tem que ser hospitaleira. Ela está sendo hospitaleira, está dando essa mensagem espiritual. Versículo 26. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Agora ele está agradecendo a Deus, porque o seu pedido foi recebido com bom grado, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Então ali encerrou essa sessão. Continuando, vamos para a segunda sessão do bloco 2, do 28 ao 32. O servo de Abraão vai para a casa de Rebeca com o irmão dela, o Labão. O Labão é irmão da Rebeca. 28. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. 29. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado até a fonte para conhecer o homem. Por quê? 30. Pois tinha visto o pendente e as pulseiras do braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos. Então ele se interessou materialmente pelas coisas, e ele foi conhecer esse sujeito porque ele viu umas coisas preciosas e viu que ele tinha dinheiro. E o seu servo também, que ele viu as pulseiras, né, de ouro ali. Ele viu os presentes que Rebeca recebeu. Pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. 31. E disse: venha, bendito do Senhor, por que ficará aí fora? Já arrumei uma casa e um lugar para os camelos, pode vir. Labão, né?
32. Assim o homem dirigiu-se com crase, né? Quer dizer, para a casa, e os camelos foram descarregados para descansar. Deram palha e forragem para os camelos, para eles, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavar os pés. Por quê? Porque eles andavam de sandália no meio do deserto e sujavam os pés. Então isso era uma cortesia hospitaleira dos que recebiam as pessoas na sua casa. Tá. Vamos agora, terceiro bloco, sessão única. Do versículo 33 ao 49 é a explicação do servo de Abraão. Ele vai explicar o porquê da sua visita para os da casa de Rebeca, explicando o motivo de sua visita. Então é um detalhamento longo e explicativo que ele vai explicar. Ele vai explicar por que ele está ali, o que ele veio fazer ali, de onde ele veio. Do 33 ao 49. Versículo 33. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Então ele queria ter prontidão para falar o que ele queria dizer. Disse Labão: então fale. 34. E ele disse: sou servo de Abraão. Primeira coisa, sou servo de Abraão. Ele está obedecendo. 35. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. 36. Sara, mulher do meu senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui, o Isaque. 37. E o meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus em cuja terra estou vivendo. Ele está dizendo isso para o Labão e para os da casa da Rebeca, porque eles não sabem dessa história, né? A gente já viu ali, mas vamos ler aqui para poder entender melhor. 38. Mas irá a família de meu pai, Abraão dizendo para o seu servo, e ele dizendo isso para os da casa de Rebeca: a meu próprio clã, os parentes buscaram uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? 40. Ele respondeu, Abraão: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da casa de meu pai. 41. Quando chegar os meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. 42. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, e se assim desejares, dá êxito à missão de que eu fui incumbido. 43. Aqui estou eu, né, Abraão, o servo de Abraão, dizendo, em pé diante desta fonte. E se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro. 44. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. 45. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro, né? Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. 46. Ela se apressou, né, prontidão, a igreja de Deus, a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. 47. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e a pulseira em seus braços. 48. E curvei-me em adoração ao Senhor, bendisse ao Senhor, o Deus do meu servo Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu Senhor. 49. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu Senhor, diga-me. E, se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Então ele explicou bem explicado
os da casa de Rebeca, o motivo da sua visita, né? Ele falou desde lá do Abraão, o que o Abraão tinha dito para ele, até o que ele aconteceu com ele quando ele estava conversando com a Rebeca, e antes disso a sua oração para Deus para poder encontrar a mulher para Isaac. E disse se ela pode vir comigo para a casa do meu patrão ou não. Daí eles vão dar a resposta agora. Lá depois do pit stop aqui para gravar. Então, 1, 2, 3, o quarto bloco aqui, o último, primeira sessão do último bloco, o quarto, do versículo 50 a 60. É a despedida de Rebeca de sua casa para morar com Isaac. De 50 a 60. Versículo 50. Labão e Betuel, pai de Rebeca, responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Vem de Deus, né? Eles não poderiam dar o contra. 51. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor Deus. 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, presentes de cortesia. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Do costume da época deles lá, eles faziam isso, né? Ainda mais o Abraão, que era muito rico. 54. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Confraternizaram, né? De família. O acordo que tinham fazido ali. Ao se levantar na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. 55. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixa já ficar mais uns 10 dias conosco, então vocês podem partir. Eles queriam que ele ficasse mais um pouco ali confraternizando. 56. Mas o servo do Abraão disse: mas ele disse: não me detenho, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Já tinha cumprido a sua missão ali. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela, de prontidão. 59. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que acompanhavam. 60. Estamos chegando no finalzinho. 60. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Tá dando tipo uma bênção aqui para Rebeca, né? Os descendentes dela conquistam a cidade dos inimigos, os israelitas, né? Isso realmente aconteceu, conquistaram Canaã mais para frente. 61. Agora a última sessão aqui do último bloco, de 61 e 67. O encontro de Rebeca com Isaac. Tá ali. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Ber-la-Roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu, que era um costume deles lá, em sinal para estar, eu acho que é para estar propícia pro marido, né? Para mostrar a beleza depois pro marido, eu acho. 66. Depois o servo contou a Isaac tudo o que tinha feito, toda aquela história. Ele contou tudo aí. No 66 ele contou tudo. 67, simplesmente, último versículo do Gênesis capítulo 24. Isaac levou Rebeca
para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. E os dois se amaram, né, se casaram, se amaram, se conversaram, né, coisas aí de casal. Então Isaac levou Rebeca. Então vocês viram aí a parte literal. No início do vídeo eu mostrei a parte espiritual. Abraão representa o Deus Pai, aquele que lidera, que manda, que tem autoridade. A Rebeca representa a noiva, nós, né, que vamos se encontrar com Jesus lá na eternidade. Ali está as características. Isaac representa o Filho de Deus, né, figuradamente, umas características ali. O servo de Abraão representa individualmente cada membro da igreja, né, obedecendo ao patrão ali, Abraão, que é na literalidade o Deus Pai. Então este é o capítulo de Gênesis 24. Se restou alguma dúvida, eu peço que vocês voltem um pouquinho. E é esse o capítulo de número 24, pessoal. Até mais, até o próximo capítulo. Tchau.